Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia de devocional juntos. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a história de Neemias, que é conhecido por reconstruir os muros de Jerusalém, mas há algo muito mais profundo que às vezes nós deixamos passar nessa história, que a verdadeira história de Neemias, ele não começa nos muros, mas em seu coração transformado pela compaixão e pela oração. Hoje nós vamos mergulhar em como Neemias nos ensina que visão e missão caminham lado a lado e como a sua história nos revela grandes lições espirituais. Queria te convidar para abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 1, versículo 4, que vai dizer assim: Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui, Neemias nos ensina sobre a dor, que desperta uma missão. Então, quando ele ouve sobre a destruição de Jerusalém, ele não se conforma, mesmo ele estando em uma posição confortável. E aqui, a sua dor o leva a orar e a jejuar por dias. Então, nós aprendemos que a dor que nós sentimos por algo, ela pode ser um sinal de que Deus está nos chamando para agir. Muitas vezes, o desconforto, ele é o início de uma missão divina. Essa reflexão, ela vai nos fazer pensar sobre o que nos move. O que tem rondado os nossos corações ultimamente? Quais são os sentimentos que têm rondado o nosso coração? Será que esses sentimentos podem ser o início de uma missão a qual Deus conta comigo e com você? Precisamos pensar sobre isso. Em Neemias, capítulo 1, do versículo 5 ao 11, nós vamos ler sobre a força da oração e da preparação. Então aqui, ao invés de correr para a ação, Neemias ele começa a sua missão em oração, ele reconhece a grandeza de Deus, ele confessa os pecados de Israel e ele pede sabedoria para enfrentar o grande desafio. Então Neemias aqui, ele nos ensina que a oração e o planejamento andam sempre de mãos dadas. Ele não apenas orou, mas ele planejou cuidadosamente, passo a passo. Então nós podemos dizer que, como Neemias, nós devemos começar os nossos projetos em oração, buscando a orientação de Deus antes de tomar qualquer decisão. A oração, ela vai trazer clareza para a nossa missão. Seguindo a história, Neemias, capítulo 2, versículos 5 a 8, nós vamos ver sobre o poder de uma visão clara. Quando o rei pergunta o que ele precisa, Neemias ele não hesita em falar. Ele sabe exatamente o que ele vai pedir. Ele pede as cartas para proteção, materiais, permissão, e isso mostra a clareza da visão que Neemias tinha. E quando nós temos uma visão clara, nós sabemos exatamente o que nós precisamos para cumprir aquela missão. Neemias nos ensina que ter visão é mais do que ter um desejo, é ter um plano claro e confiante. Então eu te pergunto, o que Deus tem colocado no seu coração? Você já sabe os próximos passos ou você também precisa buscar mais clareza em oração? Seguindo a história, em Neemias capítulo 4, do versículo de 1 a 3, nós vamos conhecer aqui um pouquinho também sobre como superar a oposição. Então, mesmo quando Sanbalat e Tobias eles tentavam desanimar Neemias, ele não se desvia da missão. Ele mantém o foco no que ele foi chamado a fazer. Então aqui nós pensamos que a oposição, ela não pode de maneira nenhuma nos parar. Neemias nos ensina que quando nós temos uma visão clara e uma missão dada por Deus, nós não devemos nos deixar abalar pelos obstáculos que nós encontramos no decorrer do caminho. E aqui eu quero lançar mais uma pergunta para te fazer pensar. Como você lida com as críticas e resistências? Nós precisamos aprender a seguir em frente, apesar das adversidades. Então, até aqui, nós aprendemos 4 grandes lições. Foram elas: a visão que nasce de uma dor no coração, a oração é o fundamento para grandes missões, ter uma visão clara define a sua missão e oposição faz parte do processo, mas não pode ser o fim dele. Em resumo, Neemias nos mostra que a missão começa com uma visão, que nasce de uma dor no coração e é solidificada na oração e planejada com clareza. E que com a ajuda de Deus, a oposição pode ser superada.
E mais uma vez eu quero te fazer pensar, qual a visão que Deus tem colocado no seu e no meu coração? Qual a missão que você tem para cumprir? Que Neemias nos inspire a sermos construtores, não apenas de muros, mas de um futuro transformado pela fé e pela oração. Deus abençoe seu dia.